Boa tarde, Wilson. Boa tarde, pessoal aí, todos do chat aí do meio-dia em Brasília. Boa tarde, nação sucupira. Estamos de volta, né? Falar um pouquinho mais da política econômica, da pauta econômica dessa semana. Ontem a gente falou que deveria sair o relatório do Pedro Paulo, né, deputado Pedro Paulo, sobre fundos offshore, tributação de fundos offshore, que é aquele dinheiro que residentes no Brasil mantêm lá fora, no exterior, às vezes até em paraísos fiscais, e também sobre fundos exclusivos, para aquele pessoal que tem mais de 10 milhões de reais e tem um fundo para si, né? Só para aquela pessoa, por isso, exclusivo. E veio um agradinho, né? O texto do relator reduziu aí para quem quer antecipar essa equalização aí dos lucros acumulados até agora, em vez de pagar 10% até o fim de 2023, vai pagar 6% sobre o que teve de lucro nos últimos anos, né? Quando não existia ainda essa tributação. Muito bem, isso pode gerar, obviamente, alguma disputa aí judicial, mas cada um sabe bem o que vai fazer, cada um, como é que se fala, vai gerir seus recursos da forma que faça mais sentido, né? Muito bem. Além disso, tem uma coisa que não veio no PL, né? Essa ausência é uma ausência importante, que era a história do JCP, que a gente falou ontem, que o governo e o Arthur Lira teriam entrado num acordo que JCP, juros sobre capital próprio, seria votado junto com essa matéria. Muito bem. Agora vamos entender coisas diferentes, né? Juros sobre capital próprio é aquele dinheiro, uma espécie de empréstimo que a empresa pega dos seus próprios acionistas, né, considerado assim, e aí ela consegue reduzir isso na parte das despesas lá e diminui a base como é que a gente fala? De tributação, né? A base em onde incidem os tributos. Pronto, é a base tributária da empresa. E isso, obviamente, gera uma redução no pagamento de impostos. Muito bem, o governo quer acabar com isso, porque ele diz que algumas empresas utilizam essa ferramenta de uma forma um pouco não muito, como a gente vai falar, correta, né? Um pouco criativo, digamos assim. Criatividade agora virou até palavrão, vocês veem como são as coisas. Mas utilizam esse benefício de uma forma que não é exatamente a forma como estava proposta lá em 95, quando foi criado o Juros sobre Capital Próprio. Muito bem, uma das entidades mais vocais contra o fim do JCP, da forma como está sendo tratada, é a Abrasca, que é a Associação Brasileira de Companhias de Capital Aberto. E eu falei com o Pedro Cesário, que é o presidente da Abrasca, agora pela manhã, um pouquinho sobre isso, para ele explicar para a gente o que está acontecendo, e vocês vão ver aí que, no fim das contas, o que as pessoas estão procurando é um pouco mais de tempo para discutir as questões, né? Lembrem-se, a gente teve aquela reforma tributária que passou na Câmara a milhão, né, como gostam de dizer aí os gaúchos, né? Em uma semana a gente conseguiu aprovar uma reforma tributária na Câmara dos Deputados. O Arthur Lira parece que estava muito pressionado pelo tempo, porque ele tinha um cruzeiro do Wesley Safadão ao qual ele tinha que atender, e agora, no dia 10, ele entra de férias. Então, novamente, o nosso presidente da Câmara está um pouco pressionado pelo prazo aí. Mas, depois de alguns posicionamentos da sociedade contra essa história do fim do JCP, do jeito que está sendo tratado, isso ficou de fora. E eu conversei um pouquinho com o Pablo Cesário, presidente da Abrasca, sobre esse assunto. Vocês podem acompanhar aí a entrevista rapidinho. Pablo, muito bom dia. Eu vou aproveitar aqui, vamos fazer uma conversa rapidamente, porque eu sei que você está correndo aí para cima e para baixo no Congresso Nacional para ver esse negócio do juros sobre capital próprio, no JCP. E eu queria que rapidamente assim, você me explicasse o seguinte: o que é o JCP, porque as pessoas têm dificuldade, eu mesmo tento explicar e sempre acho que a minha explicação é muito ruim, então estou procurando alguém que explique melhor que eu. Por que mudar o JCP? Agora eu sei que o governo, obviamente, né, o JCP, como ele diminui a base
da arrecadação ali da empresa, né, a base tributável, né, da empresa, obviamente, ele diminui quanto o governo arrecada. O governo está atrás de arrecadação, obviamente, todo mundo sabe, e acabar com a JCP com o JCP é uma das medidas que o governo tem buscado aí nos últimos meses, né? E agora meio que entrar quase como um jabuti no PL de offshore e fundos exclusivos, não sei se trabalho seu ou não. Fato é que o Pedro Paulo, que é o relator da matéria, deu um passo para trás e não colocou agora, pelo menos, para discussão, o JCP. Então, vamos começar rapidinho. O que é o JCP? E eu sei que você tem uma proposta que fica mais ou menos no meio do caminho, né? Rodrigo, acho que o JCP é uma daquelas coisas difíceis, tecnicamente complexas, mas também que tem efeitos e consequências muito reais. O que o JCP faz, na verdade, é corrigir um erro. O que acontece? Pensa numa empresa, qualquer empresa de qualquer tamanho. Se ela pega empréstimo, ela precisa se financiar. Essa é uma das grandes questões de todas as empresas. E a diferença que existe no JCP é a seguinte: pensa só, se você vai e pega dinheiro com um terceiro, por exemplo, no banco, os juros que você paga sobre aquele principal, sobre o seu empréstimo, são considerados como despesas e, portanto, não sofre uma tributação que está pagando para outro. Mas o que acontece? Desde 95, especialmente depois do fim das regras de anti-inflacionárias, né? O que acontece? Se eu pegar esse mesmo dinheiro com um acionista, pegar um empréstimo com um dos meus donos, ele é quando eu vou pagar os juros, ele também incide o imposto de renda sobre ele. O que faz com que, se eu financiar com o meu sócio, fique mais caro do que colocar com o terceiro. Então, o que o JCP faz é apenas acabar com o que a gente chama de viés de endividamento. Ele coloca o mesmo custo para o financiamento do sócio do que com o terceiro. É isso que o JCP faz. Então, ele, na verdade, ele nem é um subsídio, na verdade, ele é apenas uma correção de uma injustiça, de um erro, que tem efeitos. O que acontece? Isso há vários estudos, há um estudo da FGV que demonstra isso claramente, é que se você não tem isso, você estimula que as empresas fiquem mais endividadas. E no Brasil, que tem ainda uma instabilidade macroeconômica e taxas de juros muito elevadas, isso é um risco à saúde de todas as empresas brasileiras. Então, o que a gente está propondo, na realidade, é que esse mecanismo seja modernizado. Há o que modernizar nele, a gente tem clareza disso. E o que a gente está mostrando, olha, para os parlamentares, não é fácil explicar isso para parlamentares ou para qualquer pessoa. Mas isso é... Imagina que todas as empresas... Acabou o JCP amanhã. O que as empresas vão fazer? Elas vão ter que distribuir os lucros e pegar os empréstimos com os bancos ou no mercado de capitais. E nesse momento, bem honestamente, nós não temos esse volume de capital. Seria uma enxurrada de demanda de crédito que provavelmente secaria os mercados. Você não tem alternativa para pegar isso. Pequenos empresários, todas as empresas, acabariam sendo prejudicados porque falta o crédito, mas a saúde econômica do país inteiro também levaria a isso. As empresas seriam mais endividadas e, portanto, muito mais também estariam numa situação de muito maior risco, em particular no momento de alta de taxa de juros como nós temos hoje. Então, é um tema complexo, mas ele é muito importante. Era isso que eu ia falar. É um tema difícil, um tema, né? Não é para você não entende isso na primeira vez que você ouve. Você tem que ver lá o balanço e ver como é que isso está impactando ali lá no final para ter uma noção um pouquinho melhor. Mas assim, ontem vocês divulgaram até uma pesquisa que foi a pedido de vocês da Vector Research, se não me falha a memória, apontando que 2/3 dos parlamentares nem sabem o que é JCP, que eles poderiam estar votando hoje à noite, né? E isso é temerário, não? Porque, na verdade, isso é uma discussão que precisa ser amadurecida. E, é claro, existe uma responsabilidade nossa. Eu quero até a gente precisa explicar para os parlamentares, nós e o governo, o que é esse negócio. Veja, eu vou falar assim, olha, temos lá, existe um modelo JCP, ele pode ser melhorado, existe um modelo europeu que tem se desenvolvendo. E tudo isso, sabe, Rodrigo, não é trivial. Isso requer entender consequências, medir. Mesmo nós vamos ter que discutir com o governo, discutir com os parlamentares quais são as alíquotas, quais são os modelos, quais são os mecanismos. O ponto é, não dá para discutir um tema dessa complexidade, dessa importância, sem que todos os agentes entendam quais são as consequências e as escolhas que precisam ser feitas. E aí, é claro, um trabalho dos empresários e também do governo, da gente informar os parlamentares para que ele possa tomar a melhor decisão possível. O fato é que tomar uma decisão tecnicamente complexa, com consequências muito relevantes,
E sem que haja um debate, é perigoso para o país. Você chegou a falar com o Pedro Paulo, o relator, o Pablo? Porque ele deve ficar com essa matéria, né? Nós tivemos contato ontem com várias lideranças, com o relator, com o governo, com todos os agentes envolvidos e com as outras entidades empresariais, né? Na verdade, a Brasca é apenas uma das que está mobilizada nesse assunto, para mostrar, olha, a gente precisa de mais tempo para construir uma solução que seja adequada para o país, não apenas para as empresas, né? Estamos falando, no fundo, de como a gente mantém a saúde das empresas em dia. Portanto, precisamos de tempo para trabalhar. Na verdade, Rodrigo, eu acho que o mais importante aqui é que tanto o juros sobre capital próprio quanto a MP 1185, que fala sobre a política de subvenções, eu acho que essa é a questão central que a gente precisa deixar claro. Isso tudo é parte de uma reforma tributária da renda. Nenhuma dessas peças pode ser mudada sem muito risco, sem que a gente veja o todo, de tributação de pessoas físicas, de tributação de dividendos. Qualquer uma dessas peças vistas em separado, corre o risco de causar um desequilíbrio muito grande. E isso é tecnicamente complexo. Então, o que a gente esperava e gostaria é que houvesse uma reforma do imposto de renda para atacar as várias injustiças que existem e as várias ineficiências que existem também. E mexer uma peça ou outra, sem perceber o todo, pode atrapalhar cada uma das peças, mas também essa visão de todo. Então, no fundo, Rodrigo, acho que o mais importante que a gente precisa falar aqui é que isso deveria ser parte de uma reforma da renda, porque nós temos injustiças e também temos ineficiências. Isso tudo tem que ser visto como um pacote, sabe? Perfeito. Deixa eu só... O Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, em geral, ele fala o seguinte: não, a ideia de mudar o JCP, ou de distinguir o JCP, é porque existiria algumas empresas, a gente até consegue imaginar os nomes, mas que utilizariam isso de uma forma que não é bem a forma, como é que eu vou dizer? Não é o conceito original da ideia do JCP. Existe uma forma de colocar isso no meio, de realmente tirar isso e manter, por exemplo, o JCP para os bancos, que são talvez os mais afetados aí com o fim da JCP, e segundo o Haddad, não seria quem realmente ele está indo atrás, aparentemente. Eu acho que os bancos certamente são um setor importante, mas não são os únicos, né? No fundo, todas as empresas que precisam trabalhar com um patrimônio líquido elevado seriam muito penalizadas, os bancos entre eles, mas não são os únicos. O ministro tem uma preocupação, claro, um republicano, né, uma pessoa que tem uma visão de país, de combater injustiças e a gente vai dizer, e a resposta é sempre, claro, caso haja injustiça, elas precisam ser tratadas. Não é para ser injusto, né? Mas não vale também, a gente não pode fazer novas regras que se aplicam a todos, pensando apenas naqueles que fazem eventualmente errado. Então, acho que a grande questão que a gente precisa encontrar aqui o equilíbrio, e eu já tive a oportunidade de levar o ministro, que entendeu os nossos pontos, e eu tenho certeza que ele está engajado em construir uma solução também. De novo, sabe, Rodrigo, é um tema tão complexo quanto importante. Não dá para mudar, assim, fazer uma mudança no motor do avião enquanto a gente está voando, sem que isso seja muito estudado. Tudo tem consequência muito grande aqui, né? Certo. Só para a gente terminar, eu queria só que você explicasse, se fosse possível, que vocês defendem aquela ACE, né? Ou ACE, que é... Esse modelo tem que ser construído na Europa e ele tem algumas funções. Em particular, eu diria que ele tem uma melhoria, que é ampliar o número de empresas que podem usar essa ferramenta. Essa ferramenta é importante, mas ela ainda é pouco utilizada e talvez só mais utilizada por grandes empresas que têm muita capacidade institucional de construir esses programas. Uma das mudanças que a gente precisa colocar é que mais empresas precisam ter acesso a esse tipo de mecanismo e, é claro, precisam ter um limite para que o fisco não seja penalizado excessivamente. Então, a grande questão para nós essa ferramenta foi criada em 95, ela tinha uma função, ela continua tendo, e ela pode e deve ser modernizada. Mas essa é uma discussão técnica complexa, com efeitos muito além do que podem ser a princípio. Não é uma questão de arrecadação apenas. Isso pode significar para as empresas uma reestruturação das estruturas de capital, das conformações de capital. E isso, feito de uma vez só, pode ter consequências muito, muito preocupantes, em particular nesse momento, que, no fundo, Rodrigo, nós temos um
uma crise de crédito, né? Mesmo empresas grandes têm dificuldade de se financiar. Observe, por exemplo, o número de recuperações judiciais. Nós temos um aumento de mais de 80% em um ano. Nós temos um aumento das falências. É um momento muito difícil de financiamento para as empresas. Nós ainda temos uma taxa de juros bastante elevada. Então, do ponto de vista de saúde das empresas, este não é um bom momento para fazer essa discussão ou dar um cavalo de pau. É isso que eu ia te perguntar. Você acha que assim, as empresas estão enfrentando esse momento de um pouco de, como é que a gente chama, de redução de crédito disponível ou de crédito muito caro, e a JCP seria o fim do JCP, do juros sobre capital próprio, seria algo que agravaria essa questão? Seria um agravamento muito grave. Veja, nós temos uma restrição de crédito muito relevante no mercado bancário, no mercado de capitais. Veja, nós temos empresas grandes empresas sendo negociadas como ativos estressados. Se todas elas forem forçadas a reestruturar seu capital e aumentar o percentual de dívida, não há recursos no mercado disponível para tudo isso. E isso, claro, as empresas grandes pagarão taxas de juros muito mais elevadas do que elas pagam hoje, mas isso pode significar para as médias e para pequenas empresas simplesmente a inexistência de recursos, já que elas passarão a concorrer com grandes empresas com alto nível de liquidez. Então, assim, de novo, não é um momento bom para fazer isso, porque sim temos uma redução do crédito disponível. Isso são os relatórios do Banco Central que demonstram. E há uma luz no fim do túnel com essa perspectiva de redução da taxa de juros, mas isso tem um tempo para até chegar às companhias, mesmo nas grandes. Então, imagine nas pequenas e nas médias. Então, o momento é muito difícil e fazer uma mudança estrutural tal como essa pode ter efeitos muito preocupantes e estruturantes para o país, né? Além de deixar as nossas empresas mais vulneráveis. Perfeito. Pablo, eu vou liberar você aí. Eu sei que você ainda tem muito trabalho pela frente, desde ontem que você está por aí, ou até mais, né? Nem sei. Eu sei desde ontem. Mas bom trabalho para vocês aí, boa sorte e muitíssimo obrigado por ter reservado um tempinho aí para conversar com a gente. Nada, Rodrigo, é um grande prazer falar com vocês. Eu sou um leitor, sou um assinante. É um prazer poder falar com vocês dessa vez. E todas que vierem daqui pela Boa, ótimo. Valeu, Pablo. Você também. Até mais. Tchau, tchau. Tá aí a opinião do Pedro Cesário, presidente da Abrasca, sobre o fim do JCP. Você aí em casa, obviamente, vai pensar, mas o que a gente tem a ver com isso? Ora, se aumentam custos das empresas, aumenta o preço que elas vão pagar para vocês. Se algumas empresas quebram, menos concorrência significa mais poder de preço para as empresas. Isso também aumenta o custo do que elas vão cobrar dos produtos que elas vendem para você. Além disso, vai gerar desemprego e etc. e tal, se, obviamente, o Pablo estiver correto nessa leitura de que algumas empresas podem até cair. É fato, porém, que a gente tem sim uma drenagem de crédito disponível no mercado, muito em função, inclusive, da taxa de juros muito alta. E demora muito, né? Vocês já me ouviram falar isso algumas vezes, né? Política monetária demora aí de 12 a 18 meses, segundo o nosso querido presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Lembrei daquela fala de ontem do Roberto Campos Neto, sobre o Bolsonaro. Quem não viu, assiste o meio-dia de ontem. Mas demora de 12 a 18 meses os cortes de juros para realmente afetarem, né, ou fazerem mudanças na nossa vida real, aí, na nossa vida cotidiana. Além disso, olha só, hoje pela manhã saíram aí os dados de emprego do ADP lá nos Estados Unidos, um relatório de emprego que veio bem abaixo das expectativas. Os juros lá fora, juros futuros, fecharam bastante, caíram bastante. Quem me acompanhava lá no Morning Call entende bem o que eu estou dizendo, mas o que quer dizer é as taxas dos contratos futuros de juros, que é onde as pessoas olham para ver por quanto elas emprestam ou pegam emprestado dinheiro, fecharam bastante, diminuíram bastante e trouxeram os juros futuros no Brasil também para baixo. Muito bem, isso vinha tudo certinho, juros caindo, bolsa subindo, as coisas melhorando um pouquinho, mas agora às 11 deu uma piorada, saíram alguns dados de dinamismo econômico, lá o ISM, nos Estados Unidos, mostrando que os Estados Unidos ainda está com bastante dinamismo econômico, a economia está aquecida e voltaram os receios de que o Fed precise subir os juros por lá, e isso acaba atrapalhando os nossos juros por aqui, tá? Só para vocês terem uma ideia,
Eu falo essas coisas, os caras ficam, não, mas a gente não come dólar, a gente não come gasolina, a gente não come juros. Muito bem. Então, vamos explicar essas coisas para que todos possam estar na mesma página e vocês entendam de uma vez por todas por que é importante a gente olhar para tudo, né? Porque as coisas, aliás, como falou o Pablo agora, na conversa que ele teve comigo agora há pouco, as coisas não... muito difícil em sistemas complexos, como é a economia global, você mudar um elemento e as outras coisas não mudarem. Uma coisa é afetada pela outra. Ontem eu falei sobre isso, até uma coisa mais filosófica, né? Uma espécie de viver nesse mundo que é caótico nesse sentido, né? Mas o que acontece? Quando você vai pegar um empréstimo, ou vai fazer um empréstimo, ou vai calcular alguma coisa, você pensa, nossa, eu vou pegar esse empréstimo para 2 anos. Quanto é uma taxa de juros para 2 anos? Então, você olha, o que fazem os agentes de mercado normalmente? Eles olham para a curva de juros, para a curva de juros futuros, e olham lá e falam assim, cara, daqui a 2 anos, né, vamos supor, para janeiro de 2026, a taxa de juros, estou olhando aqui agora, está em 10,99, 11% ao ano, certo? E essa é a taxa que ele vai te cobrar. Por isso que esses movimentos fazem diferença na sua vida, embora você possa não notar agora, neste exato momento, isso faz diferença na sua vida, tá? Então, é por isso que a gente traz um pouco dessa informação também para vocês começarem, ou para quem já sabe também, ficar bem informado sobre como é que isso muda na vida do José, da Maria e do João, de todos, como diria lá o pessoal do pessoal, todos, todas e, por que não, de todes. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Amanhã, se for o caso, até volto ao vivo ao lado do nosso querido Wilson Lima. Wilson, muitíssimo obrigado mais uma vez por esse espaço aí, para a gente falar um pouquinho de economia também no meio-dia em Brasília. Beleza? Um abraço a todos e avante Sucupira!